1 João capítulo 3, até o versículo 6. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Vamos ler, na verdade, a partir do versículo 27, um pouco que a gente meditou na semana passada, só para a gente não perder o fio da meada aqui. Então, 1 João 2, 27, todo mundo achou? Não sei se é a mesma versão, mas diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela nos ensinou. Eu vou fazer uma leitura pausando aqui, porque é importante a gente rememorar algumas coisas. Porque nós falamos muito na semana passada que a unção que ele está falando aqui, primeiro essa questão, o que é unção? Deixa aberto aí, a gente vai ter que ler e pausando. Unção, nas nossas línguas latinas, vem de untar, né? E aí as boas cozinheiras, eles sabem o que é untar, né? Quando você passa aquela manteiga com farinha de trigo, né? Ao redor da bandeja ali. E qual que é o objetivo daquela unção ali? Você ungir com um elemento gorduroso e a questão do gorduroso oleoso, né? Quer dizer. E a questão da farinha de trigo. É para você não deixar o bolo ficar pregado à forma, né? E aí, a unção vem desse sentido de que nós não somos deste mundo, mas nós somos separados neste mundo. Então a gente está aí na forma da existência, mas a gente não se contamina. Só que a gente não minha Bíblia, a gente não precisa ser extraterrestre, mas a gente também não vai se contaminar com a forma deste mundo, dessa existência. Então, a unção é nesse sentido. E aí a segunda coisa que ele está chamando o Espírito Santo aqui de unção, é uma prova que a gente tem num outro livro que ele escreveu, que é o Evangelho de João, quando ele vai dizer assim, ó, João 14 e 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, isso era Jesus falando com os apóstolos, né? O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quer dizer, o João está dizendo lá que a unção que dele recebeste vos ensina todas as coisas, está só reproduzindo o que Cristo falou aqui para ele lá ouvindo Jesus dizendo que esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele não apenas ensina, como ele nos faz recordar, seja daquilo que ele ensinou diretamente aos apóstolos, seja daquilo que ele nos ensinou no caldo da existência, né? Estava aqui no começo do culto, a nossa irmã falando aqui das questões dela, de como que, assim a gente perceber, ele vai nos ensinando, vai nos conduzindo. E então, porque alguém fica assim, mas quem garante que a unção é o Espírito Santo? Está aqui. A Escritura não pode ser lida de maneira isolada, né? Então, é ela que nos ensina, e aí começa essa questão. O segredo para aprender, nós vimos semana passada que a unção que dele recebemos nos ensina, inclusive, a procurar conhecimento. A unção que dele recebemos nos ensina a ler toda a Escritura, a ouvir as autoridades, não essas autoridades instituídas por homens, mas autoridades que, tanto a voz de Deus na Escritura, quanto a voz de Deus em cada ser aos quais ele ensina, vai nos apresentando, né? Como o apóstolo João é uma dessas autoridades, ou na medida que a gente vai tendo comunhão uns com os outros, ele diz isso, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a unção vai ensinando com toda essa dinamicidade. Ela me ensina, não no sentido de que eu não preciso aprender mais nada, mas é no sentido de que eu preciso constantemente estar aprendendo. É como diz aquela canção que virou escândalo com os evangélicos. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuida de mim, parece uma coisa tão óbvia, isso é uma coisa que tem que ser aprendida todos os dias. Aí o Caetano Veloso teve que cantar isso. Que bênção. O pessoal não gostou muito do Caetano cantando, não, mas é isso. Né? Você ficou sabendo que ele gravou isso com o Cleber Lucas? Ele era um prêmio latino. O pessoal zoando, o prêmio latino de música evangélica foi ganhado por um apóstata e por um ateu. Você não viu essa zoação dele? Virou tema de novela, inclusive. Virou tema de novela.
mas a unção que dele recebemos nos ensina até a entender essas coisas, porque Jesus era considerado profano quando ele esteve aqui conosco. A gente lê a Bíblia sem ter as imagens, mas a gente esquece que o monte onde Jesus se transfigurou, onde ele falou assim, ó, alguns de vocês não vão passar dessa para melhor sem antes terem visto o reino de Deus. Aí, alguns dias depois, ele chama Pedro, Tiago e João para o monte, e lá ele se transfigura. Aquele monte onde ele se transfigurou, que hoje é um lugar de muitas guerras, né? Tem um pessoal lá do Hezbollah, que fica ali naquela área onde Jesus se manifestou, era um lugar cheio do que a gente chamaria hoje de macumba, cheio de feitiçaria, cheio de tudo quanto é divindade. É aqui que eu vou dizer quem eu sou para esses três aqui, né? E aí eles são como a gente, né? Às vezes tem umas experiências que são maravilhosas com Deus, você não entende a seriedade daquela experiência. O Pedro fala que ele estava tremido de sono, ele estava com sono, mas eles viram Jesus conversando com Moisés e Elias. E o que é isso tudo? É a unção que dele recebemos ensinando todas as coisas, né? Deus disse, né? Jesus, Deus em pessoa, disse para Pedro, olha, só o Espírito de Deus é que faz alguém dizer que eu sou filho de Deus. Sem ele na gente, a gente não consegue dizer nada disso. A gente não consegue nem fazer essa confissão. Por isso que ele continua no versículo 28, né? Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Parece umas palavrinhas tão simplórias de um homem que já estava velho, né? Estava caminhando para o Apocalipse, a experiência que ele ainda teria. Ai, filhinhos, a gente tem que ter confiança. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, essa relação nossa com Deus no dia a dia, de ficar aprendendo as coisas de Deus, é na verdade uma grande guerra, é a terceira, quarta, 10ª guerra mundial que a gente vive a cada dia. Porque Deus nos faz viver a graça dele de comungar com a gente, apesar de todas as nossas questões, e a gente tem uma dificuldade enorme de confiar nele. Por isso que ele começa a falar aqui de confiança, né? Porque ele está dizendo, ó, uma das coisas que a unção nos ensina é que Jesus virá, ele vai se manifestar. E quem diz isso aqui é aquele discípulo, que eu já disse para vocês em outro momento, que ele não quis nem se casar. Ele, como ser humano, ele era tão fã de Jesus, que a vida perdeu a graça quando Jesus foi embora. Ele tinha essa expectativa que Jesus iria vir, e ele está dizendo, todo mundo que se percebe convertido, que se percebe amado por Jesus, tem de ter essa expectativa, mas uma coisa é certa, ele vai se manifestar. E no ato dele se manifestar, a gente precisa ter essa confiança. Ele vai falar muito aqui na carta dele sobre confiança, né? Que não é assim, eu sou evangélico, eu creio em Jesus, eu tenho tradições. Não, confiança eu sei quem ele é, eu posso não entender nada do que esse cara está falando aqui, não entendo nada dessas coisas, mas eu sei com quem eu ando. Eu sei que de fato o Pai de Jesus é o meu Pai, eu ando com ele, eu tenho confiança nele. Eu tenho confiança, essa semana eu estava vendo uma experiência aí de uma figura que a gente admira, e que está mostrando sinais de dureza com cara de devoção. O que é sinal de dureza com cara de devoção? É quando você está com o coração duro, mas você começa a falar muito em milagre. Eu trago a existência não sei o quê, eu profetizo não sei o quê. O cara não acredita em nada daquilo, mas ele está profetizando, né? E aí no final de um desses cultos, Deus usou alguém para falar com ele no meio do culto. Estou falando isso aqui para a gente falar sobre a confiança, né? Você diz assim, esses caras não confiam em Deus, embora falem muito dele, porque isso aqui não é reunião de Deus estar presente? Ele falou que onde tiver 2 ou 3 reuniões no nome dele, ele vai estar presente. E aí eu me formo todo pensando em proteger o meu ego. Aí Deus vai, pega uma pessoa sentada aqui no nosso meio e quer falar comigo aqui nessa reunião onde Ele é o Senhor, onde Ele está presente. Aí vem toda a multiplicidade com a qual a comunidade evangélica é formada, né? Você pega um evangélico mais clássico, histórico. Não, Deus não faz assim não. A gente tem que evitar confusão. Mas não é evitar confusão, é porque o cara está morrendo de medo de ser exposto. Aí ele fala, mas por isso que a gente precisa ter confiança, porque eu conheço o meu Senhor. Meu Senhor não é fofoqueiro. Meu Senhor não ele não gosta de expor ninguém. Então se eu estou pregando, ele começa a usar uma pessoinha lá, às vezes com uma característica bem raivosa, mas ela pode estar tendo um ataque epilético, um ataque de esquizofrenia. Então Isaías diz que nem um louco errará o caminho, eu estou com medo do quê? Então, todas essas prudências que a gente tem quando a gente se reúne,
são prudências, né? Porque você tem dois exageros. Ou você faz igual a igreja de Corinto, que não havia prudência nenhuma, onde as pessoas, na hora da ceia, o cara fazia um churrascão e o outro ficava morrendo de fome, e o outro ficava até bêbado. Ou então a pessoa mudou o tom da oração no meio da sua pregação, você já dá, tira do recinto. Isso aqui que é isso? Isso é a crise da confiança. Aí eu estava dizendo para uma pessoa sobre esse episódio, né? A pessoa está assim, olha, estou achando que Deus queria falar mesmo, cara. É verdade. Só que eu falei, pois é, o problema é que essas pessoas, elas não acreditam nem no amor e nem no humor de Deus. Deus é muito engraçado, Deus é muito bem-humorado, Deus é maravilhoso. Às vezes os nossos pais destroem ele pra gente, né? Destrói ele pra gente. Ah, Deus está te vigiando, Deus está te olhando, Deus está te fiscalizando, Deus vai contar tudo pra mim. Deus não faz isso. Primeiro porque ele já é o flagrante, ele já está revelado. Deus precisa ficar fazendo fofoca de nada. Por outro lado, ele está o tempo inteiro, né, diz a carta de João que Deus é luz, por outro lado, o tempo todo ele está mostrando assim, quem é você diante de mim? Você está com medo do quê? Eu que fiz os macacos, fiz aquelas plantas escandalosas, que fiz os bichos que na época da reprodução são um grande circo de graciosidade. Você está com medo de mim? Por isso que Jesus chegou com a história do Pai Nosso, né? Gente, ele não é o Senhor, o Yahvé, o Deus, o Eterno das alturas. Ele é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, melhor do que eu, que fui um péssimo pai, sou um péssimo pai, né? Porque eu sou humano, então meus filhos não vão conseguir confiar em mim, eu tenho meus defeitos, minhas características. Agora Deus não, ele é de total e absoluta confiança. Ele está assim, confie em mim igual você nunca conseguiu confiar em nada na sua vida. Então confie em mim mais do que você confia na pessoa que você considera sua amiga. Porque eu te conheço assim que você é. Então se eu levanto alguém no meio da sua pregação para falar com você, confie. Mas o que a gente faz? A gente encobra a nossa confiança com, não, tem que ter discernimento, tem que evitar espírito de confusão. Não tomou o remedinho dela, não. Aí você começa a desqualificar toda a obra, porque, por causa disso aqui que o João está falando, ó, filhinhos, agora pois permanecei nele, versículo 28, para que quando ele se manifestar, e ele vai se manifestar. Aqui ele vai falar também da manifestação de Deus, né? Ele fala o tempo todo que Cristo se manifestou, ou seja, ele esteve 33 anos entre nós. Depois ele vai falar, ele vai se manifestar. E para nós aqui neste momento histórico, ele se manifesta de duas maneiras. Ou ele pode se manifestar arrebatando alguns, nem que seja por meio da morte, ou ele pode se manifestar através dos dons, dos carismas, da unção que dele recebemos, né? A unção que dele recebemos, vai dizer Paulo lá em 1 Coríntios, olha, quando vocês se reúnem, uns trazem salmos, outros trazem cânticos, outros trazem uma oração e outros trazem a profecia. Aí nesse meio todo, o que vocês têm que fazer? Procurar com zelo os melhores dons para serem usados em público, que a unção que dele recebeu nos ensina a fazer isso. E aí, então ele vai se manifestar um dia para todo o povo que ele escolheu, mas ele pode se manifestar aqui em todo o tempo, como ele está aqui de maneira discreta, se manifestando no nosso querer aprender e no querer ensinar, né? Então, quando ele fala de confiança, é porque é isso, a igreja vive a sua grande crise de confiança. A igreja de Jesus, ela é perfeita, mas a igreja no tempo e espaço, né, na história, ela tem a grande desconfiança. A gente confia no pastor, a gente confia na teologia, a gente confia na tradição, a gente confia no que meu pai e minha mãe me falou sobre Deus. Ah, Deus não age assim, né? A gente cria aquele argumento da autoridade. Isso tudo é correto e necessário da gente para baixo. Porque entre nós e Deus não tem argumento de autoridade. É só há um só Deus e um só Senhor entre Deus e as pessoas. Cristo Jesus. Então não tem autoridade nem tradição. Nem o que eu estou falando aqui pode virar palavra cristalizada. Porque eu continuo falando aqui, mas o Espírito que nos ensina todas as coisas deveria continuar falando com todo mundo. Por isso que ele fala permanecer nele. Que a gente faz o quê? A gente cultua. Aí de segunda a sábado a gente não permanece nele. E aí grandes e maravilhosas coisas a gente deixa de aprender, porque a gente não permanece nele. E, não, lá tem um cultinho legal, tem um cara meio esquisito que fala uns negócios meio diferentão lá. Já é idolatria, né?
Isso aqui só não é idolatria se é resultado da sua comunhão com Deus todos os dias, do seu perguntar, do seu questionar, dos seus atos simples como o do rei Davi, de fazer música no meio de bosta de vaca, de ovelhas. E aí o Espírito estava lá ensinando a ele. Que são os melhores salmos de Davi, quando ele fez, antes dele ser famoso. Né? Então, ele começa a falar de confiança, da manifestação de Cristo, que entre nós é a manifestação do seu Espírito, com seus carismas, com seus dons. E aí, versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, ou seja, Deus não é justo, por que eu estou achando que Deus vai ser fofoqueiro em relação a mim? Eu estou achando que Deus vai me expor. Aliás, até quando Deus expõe alguém, geralmente é alguém em posição de liderança, porque já tornou-se um caminho de cinismo, né? Não, eu tenho a manha da pregação, eu sei engromar todo mundo, eu faço o fogo cair. Igual uma figura famosíssima entre nós até hoje, que é alguém que ficou hospedado no mesmo hotel que ele, que é a Oficina G3, veio me contar, né? Foi escandalizado porque ele estava na Oficina G3, um monte de playboy, cheio de tatuagem, cabelo arrepiado e tudo. E aí os caras foram lá, fizeram a apresentação deles, e eles se comportaram maravilhosamente no hotel. Agora, o outro, ele chegou à tarde e falou assim, traz aí 5 garotas de programa e 5 garrafas de vinho. Ele disse assim, mas e aí, Alexandre? Quando eu cheguei no culto à noite, o fogo caiu. Assim, a igreja inteira em línguas, e assim, cada palavra que aquele cara cantava, todo mundo estava assim, meu Deus, que confusão é essa? Eu falei, pois é dessa confusão aí que Deus não é Deus de confusão. Porque aí quando Deus vai e levanta alguém no meio do show desse indivíduo para falar com ele, aí a pessoa é que é doida. Né? Mas ele está lá, prevalece, permanece. Então, versículo 29 diz assim, se sabeis que Ele é justo, reconheci também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, ao invés de a gente ficar pensando assim, meu Deus, eu não vou poder cear hoje porque eu devo estar em pecado. Mas quem é que não está em pecado aqui? Né? Porque se nós somos todo pecado, ninguém é digno. Só que ele fala assim, mas não é sobre essas questões, não é sobre isso que você tem de se... em relação a isso que você tem que ficar estacionado. Você precisa entender o seguinte, você é nascido dele, você já percebe no seu o caráter dele, você já percebe que você não presta nem para pecar, que você tenta enturmar com tudo que há de ruim e não dá certo. Todo dia eu estava conversando com alguém que estava tentando fazer umas coisas erradas e a coisa não dava certo. Eu falei, é isso aí, é porque nesses casos aí Deus envia o anjo da brocha. A pessoa ficou com raiva porque não conseguia nem ter ereção. É isso aí, é porque não nasceu, não presta nem para isso. E ao invés da pessoa entender que ficar broxa numa situação dessa é o Espírito Santo cuidando daquele ser no qual ele decidiu habitar, nem merece, mas ele decidiu habitar, ele fica com raiva. Aí, às vezes, para essas pessoas, eu tenho que fazer uma manifestaçãozinha pública, às vezes, vai parar ou não vai? Mas é claro, Deus manda muitos avisos, né? Eu estou falando isso porque, na medida que a gente vai estudando sobre o caráter de Deus, a gente vê como é que a gente tem crise de confiança. A gente não confia no amor de Deus e a gente não confia no humor de Deus, porque Ele é muito gracioso, humorado, às vezes engraçado. E quem vai ler o livro dos profetas viu o tanto de gracejo que Deus faz. Que a gente fica escandalizado quando Isaías fala assim, Deus me mandou andar 3 anos e meio desnudo e descalço. Aí está escrito na linguagem clássica. Desnudo e descalço é andar como os cativeiros andavam. Tá? No máximo vestido na parte da frente com a bumbum de fora. E ele andou 3 anos e meio assim. E aí ele era visto pelas autoridades como doido. Ele depois morre, ele é escritor de livro, é lido pelos clássicos. Não é só ele. E o Ezequiel, Deus mandava ele fazer maquetes e ficar profetizando. Mas isso não existe mais hoje. Olha, isso pode não existir mais hoje no sentido amplo do termo. Mas isso pode existir em sentidos individuais. Deus é livre e maravilhoso e poderoso para pegar qualquer pessoa aqui. Ó, tem um BO acontecendo na casa de alguém, lá no cantinho que você nem sabe o endereço. Leva a pessoa lá e manda a pessoa lá. Você vai dar 3 pulinhos e 4 piruetas. É porque a gente ou não faz isso, ou vira Ana Paula Valadão, né? A gente tem que rugir em público e... Assim, não. Qual que é a necessidade disso? Agora, às vezes é necessário que você vá nos becões da cidade
fazer coisas que você fala assim, ai meu Deus, tem certeza? Eu estou mandando. Ah, meu Deus, vai ver que é coisa da minha cabeça. Vai lá e faça, que você vai ver se é coisa da sua cabeça. Por isso que ele está falando assim, a gente tem de ter confiança, porque quando ele se manifestar, o que é ele se manifestar? Seja que agora entre nós, na nossa comunhão, no nosso dia a dia, seja no dia do arrebatamento, que ele vai pegar todo mundo de surpresa. Mas quem já anda em confiança com ele, nem vai ter surpresa. Vai dizer, ele chegou. Chegou, já estou aqui. Né? E aí ele fala que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Ou seja, como é que eu sei o que é justiça? A gente pensa que justiça é ter uma boa etiqueta social, ter boas tradições, fazer um bom curso de teologia na melhor escola da cidade. O que quer dizer não justiça? Justiça é você ser parecido comigo. É você ser uma pessoa de uma palavra só, se é sim, se é não. Né? Mas entender que a sua palavra só é dita nele. Ele pode. O profeta chegou para Isaías e falou assim: olha, prepara a sua casa que você vai morrer. É a palavra do profeta. Só que aí, o Ezequias também não era nascido de novo. Ele virou para o canto: ah, meu Deus, não acredito que eu vou morrer agora. Fiz tanta coisa legal, não estou afim. Aí Deus fala assim: volta lá, fala para ele que eu dei mais 15 anos de vida. Eu ouvi a tua oração ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deu mais 15 anos de vida para o rei. Ah, mas então a palavra de Deus foi sim ou não? A palavra de Deus é sim. É sim para o profeta ir lá entregar a palavra que ele recebeu de Deus. E depois é sim para o profeta falar assim: olha, Deus ouviu a tua oração. Ele viu as tuas lágrimas. Tá bom? Porque a gente fica preso nas nossas heranças temporais, né? Aí você vira aqueles caras do cangaço. Não, minha questão aqui é bigodal. Se eu falei, eu não volto atrás, não. Que é isso? O amor significa, sobretudo, voltar. Qual é o sim do amor? O sim do amor de Deus em nós é a gente sempre voltar atrás quando for preciso, voltar atrás pelo bem, voltar atrás pelo amor, voltar atrás pela compaixão. Não é? Eu tenho que ser um homem sem misericórdia. A gente confunde ser reto com ser um osso ressecado, né? Um osso ressecado, ele está ali, nunca vai mudar, virou fóssil, mas não tem vida. Agora, quem é reto sempre vai fazer as curvas do amor de Deus. E aí é que ele diz aqui nessa sua carta que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Né? Ele vai dizer lá na frente que Deus é amor. Então como é que eu posso ser reto sem ser amoroso? Aí, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então assim, gente, isso tudo é muito ilógico. Primeiro ele fala: vocês nasceram de Deus? Vocês estão aqui lendo a carta de um apóstolo? Vocês estão aqui ouvindo um estudo de alguém que vocês consideram ter alguma relevância espiritual? Amém. Mas sabe qual é a questão? Ninguém aqui é capaz, ninguém aqui é digno, ninguém aqui tem como fazer por onde. Por isso que ele fala: olhem só o absurdo. Olha que amor é esse. Olha que coisa de outro mundo, que no original, essa expressão verde com grande amor isso não é coisa desse planeta. O que Deus fez por nós. Que grande amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, isso é um ato de Deus. E a gente fica assim, outro dia alguém falou comigo: que é isso, rapaz? Para andar com Jesus tem que ter. Qual foi a expressão que ele usou? Tem que ter peito. Tem que ter peito para andar com Jesus. Eu ando com Jesus. Querendo desqualificar alguém lá que tinha feito uma coisa que ele acha que não é coisa de quem anda com Jesus. Eu fiquei pensando: tem que ter peito para andar com Jesus? Jesus está dizendo aqui: grande amor, que absurdo é esse que só Deus consegue fazer, de pegar um monte de ser humaninho que é ao mesmo tempo sofrido e ao mesmo tempo arrogante. O ser humano é assim, né? Ele é sofrido, eu quero a minha mãe, eu não sei o que, mas é um bicho estúpido, valentão, ele enfrenta tudo. Já viu marido com ódio de mulher? O que é? Vai trazer a lei Maria da Penha? Pode trazer que eu mato delegado, mato todo mundo. É um valentão. É o mesmo cara que quando é pego, eu quero a minha mãe. Ontem eu vi uma reportagem de um homem que estava
acho que tinha estuprado as netas, e ele foi descoberto. E aí ele chorando, ai não, gente, por favor, ele implorando, e eles enfiando ele no camburão. E ele, confessadamente, estuprando as netas. Né? E aí o ser humano é isso. É um ser humano tão calhorda que estupra as netas, e um ser humano tão necessitado que, ai, agora quem terá misericórdia de mim? Aí Deus olha para isso e fala assim, olha, que grande e absurdo amor. Claro que eu não estou dizendo que ninguém tem que ficar isento das leis dos homens, não. Né? Quem faz uma coisa dessa só vai parar quando conhecer a justiça mesmo. Por isso que as leis, ele é em favor de crianças, de mulheres, eu acho elas justas. Tem coisa que só para com a sentença mesmo. É que no Brasil não tem essa questão da pena de morte, mas algumas situações muito específicas só param com pena de morte mesmo. Né? Com todo o romantismo com o qual eu olho para a existência, existem situações que é o cúmulo da perversidade, que se o cara não encontrar a morte, ele não para com isso. Nem Deus em pessoa romantizou acerca disso. Né? Quando ele estava lá ao lado do julgado na cruz, primeiro o cara reconhece que mal ele fez, nós fizemos o mal, mas ele fez o que para estar aqui? E aí um deles fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Você é rei, eu reconheço, quero ir para lá com você. Ele fala assim, sim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas dessa cruz você não vai descer não. Né? E é claro, os seres humanos quando aplicam a pena de morte, sempre aplicam por exemplo, quem que já teve pena de morte na humanidade? Mulher que tinha orgasmo na Idade Média, pena de morte, fogueira. Pena de morte, homoafetividade. Pena de morte, falou mal do governo. Agora, pena de morte para um ser que esmaga uma criança, um ser que mata o próprio filho, queima, ainda filma ao vivo e manda para a ex-esposa como vingança. Aí não existe pena de morte, por quê? Porque os homens, quando vê aquele homem fazendo isso, eles lembram assim, peraí, eu sou juiz, eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu não vou condenar esse cara. Aí pena de morte se acontecesse no Brasil, seria contra os pobres. Porque os ricos estão protegidos. Vai ter pena de morte para juiz na prática nos países? Jamais. Né? Então eu estou falando aqui que existe uma lógica no sentido ético, que há seres humanos que só param de pecar com a pena de morte, mas no problema, na questão política e social, a gente tem esse problema no Brasil, é uma discussão muito longa. Mas independentemente disso, qual que é o grito do apóstolo aqui? Gente, a vida é toda absurda assim, e todo mundo que se enxerga diante de Deus, por exemplo, eu não sou pedófilo, nunca fui preso por nada, nunca fiz nada de errado. Então assim, você nunca fez nada de errado, mas você já é errado. Não quer dizer que você vai ter que acolher os outros na sua loucura, não. Quer dizer que Deus te fez um favor, ou seja, você só não é todo desgraçado assim, porque Deus te fez um favor de te fazer filho dele e te dando a chance de ter o caráter dele. Por isso que ele fala, olha que absurdo, inenarrável, que Deus nos fez seus filhos, ou seja, Deus está te dando a chance. E aí, às vezes, a pessoa vai passar por essa existência sem cometer esses crimes, mas cometendo muitos outros, né? Crimes de pastor, de liderança, por exemplo. E eu estou falando aqui porque eu tenho fé que todo mundo aqui vai ser uma dessas lideranças, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Então, Jesus nunca pensou em instituir uma igreja com uma sede em Roma, ou com um concílio não sei das quantas, ou com a convenção geral não sei do que. Ele pensou em instituir uma igreja com tanto de profetas deles espalhados, ganhando muita gente, tudo quanto é lugar. Né? E aí, é claro, uma hora essas pessoas todas vão cada um achar o seu caminho nesse sentido. A gente não fazer uma cúpula dos escolhidos, isso aqui é um absurdo, né? E aí, qual que é o pecado de um líder, de um pastor? É que ele chega e... Assim, não, eu tenho uma carreira ilibada. Eu vi isso em relação àquele pastor que trabalha com famílias, que é o pai do marido da cantora, né? E o marido dessa cantora estuprou uma menina de 5 anos. A descrição do processo é de dar nojo, que a menina narrou nos processos. E aí o padre, olha, gente, eu tenho uma história, eu tenho um ministério, ele todo preocupado com o ministério. A gente tem uma menina que passou por isso tudo nas mãos do seu filho, que está preocupado com o seu ministério. E aí qual é o crime desse pastor, por exemplo? Ele nunca faria isso. Aí o primeiro crime é, ele não está nem aí pelo que o filho dele fez com outras crianças, se foram outras. Segundo, quando
você banaliza o rebanho que Deus te confiou, você está massacrando vidas. A gente sempre esquece que no espírito profético, tanto profético quanto apostólico, quando ele vai falar sobre a Babilônia, ele não está falando dessa Babilônia física que não existe mais. Essa já teve a sentença dela. O que o João em Apocalipse vai falar da queda da Babilônia? A Babilônia está precisamente nos altares das igrejas. Que é aquele cara que nunca matou, mas ele massacra muitas e muitas e muitas vidas. E o juízo de Deus vai visitá-lo. É aquele cara que nunca adulterou no sentido moralista do termo, mas ele prostitui a noiva do cordeiro com tantas questões comerciais, empresariais, jurídicas, políticas, né? Esse ano eleitoral em Belo Horizonte. A prostituição que está havendo, que é os pastores pegando a noiva e colocando elas em processos tão nojento de descrever quanto um estupro direto praticado por aqueles que ainda não foram convertidos pelo Espírito de Deus, né? Então, os nossos pecados vão ficando requintados. Nossa, eu estou moralmente limpo. A minha carreira é ilibada, aliás, até uma carreira ilibada é uma coisa engraçada, né? Que essa palavra ilibada é uma carreira sem libido. O que é isso? É uma pessoa que não tem alegria, que não tem prazer, mas ele se tornou um empresário com disciplina, ele sonhou muito com isso, ele está sonhando com o ego dele, mas ele tem raiva de tudo aquilo, tem raiva de gente, tem raiva de pessoa, não quer saber de ninguém, é um assassino. Porque João vai dizer mais à frente que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Aí traz o Caim pelo exemplo, né? Vocês acham que Caim é que matou Abel? Vocês matam um tanto de gente inocente em nome dos seus projetos pessoais. Ainda assim, para esse povo que comete esses pecados, é que João ecoa: vede com grande amor. Esse povo não, gente, nós estamos aqui, né? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele estava falando no versículo anterior da gente ser nascido dele, por isso a gente deveria ter confiança, né? E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Ai, gente, isso aqui dá uma outra mensagem, porque o João é o especialista nessa expressão, o mundo não nos conhece. E se você for pegar essa carta aqui, o que ele quer dizer com que o mundo não nos conhece? Eu estava pensando nisso. Porque o João que está falando aqui é o mesmo João que esteve com Jesus. Ele fala, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Não vou me estender muito aqui não, mas a gente precisa ir lá para João capítulo 15, versículo 18. E quando João vai falar de mundo, a gente precisa parar com essa dicotomia que é presente em nós até hoje, né? A gente é filho de Deus. Então, nós e aquele povo que nos graça dele. Ele está dizendo, ó, por isso que o mundo não conhece vocês, o mundo não consegue entender vocês, o mundo não consegue andar na vibe de vocês. E aí foi Jesus quem contou para João o que é que ele chamava de mundo, né? Todo mundo achou aí? João, capítulo 15, versículo 18. Jesus estava falando com seus apóstolos antes de ele ser crucificado, ele vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Aí você já começa a falar assim, de qual mundo que Jesus está falando aí? Qual foi o mundo que odiou Jesus? Vamos pensar em Jesus nos sentidos mais amplos, históricos e geográficos. Jesus estava precisamente no Império Romano, né? Já tinha muito contato com a cultura greco-latina. E aí vocês acham que Jesus estava falando aqui de Roma e de Grécia, do mundo que o odiava? Quem era que estava para entregá-lo às autoridades romanas? Qual mundo que estava para entregá-lo? Era o mundo dos religiosos, né? O mundo de quem dizia conhecer a Deus, era o mundo de quem tinha um livro na mão. Já no nascimento dele, né? Jesus nasce. Aí ele se revela um monte de feiticeiro. 3 magos do Oriente. A gente viu a estrela, viemos aqui que você nasceu o rei do universo. Aí quem estava com a Bíblia na mão, que era Herodes e os seus sacerdotes, né? Porque o Sinédrio era composto de sacerdotes, saduceus, né? O Senado.
Aí eles estão com a Bíblia na mão. Ah, está escrito mesmo que o rei dos judeus vai nascer em Belém da Judéia. O que o Herodes faz com a Bíblia na mão? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Indica que Jesus, na época que esse negócio chegou, os magos vieram, ele estava com os 2 anos de idade. Ou seja, os caras com a informação na mão, era a religião, era o presbitério da época, era a convenção da Assembleia de Deus da época, era o Supremo Concílio da época, era o Vaticano da época. Matem todas as crianças de 2 anos para baixo, porque tem rei nenhum aqui não. E aí, o menino cresceu, fez 12 anos, fez 30 anos, 33 anos, e aí ele está dizendo, olha, o mundo me odeia e odeia vocês. Qual é o mundo? É o mundo dos que se sentem iluminados, né? Nós temos a Bíblia, temos a tradição, temos a teologia, mas não conhecemos a Deus. Aí é para essas pessoas que às vezes Deus quer se manifestar em público, no meio do culto. Homem! A gente não admite que Deus faça isso, né? Mas esses caras é só assim. E ainda é capaz, igual quando Jesus está lá diante de Caifás, você é o Filho de Deus? Jesus, você está dizendo. Aí ele pergunta, mas você é? Sim, sou eu mesmo, lá, e virá o dia que eu vou me manifestar. Aí o cara rasga, blasfemou! Quem fez isso não foi Pilatos, não foi César, não foi nenhum batedor de tambor de outras religiões que já existiam na época. Quem fez isso foi o sumo sacerdote, o topo da cristandade da época. Né? E aí Jesus fala, o mundo que me odiou primeiro, odeia vocês, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus escolheu os discípulos dele de onde? De toda a tradição religiosa judaica. Sabe Jesus, o maior crítico dos judeus aqui. Né? Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Entendeu? Olha, o pau vai cantar. Eu não vou para a cruz, vocês acham que eles vão para onde? Mas quem é que vai me levar para a cruz e que vai levar vocês também? O mundo, qual mundo? O mundo da religião, o mundo de quem entende de Bíblia, o mundo de quem sabe fazer congresso, o mundo dos judeus missionários à última hora, o mundo do Congresso Internacional Flor de Lis. É o mundo. Porque a gente faz igual o pastor Silas Malafaia, né? A gente divide nós e eles. Eles são os profanos, os homossexuais, essas abortistas, essas feministas. E Jesus está assim, não, a divisão não é essa, não. A divisão é outra. Esse mundo aí, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Tem muita gente desse mundo aí que crê em mim mais do que vocês. Agora, esse mundo que vocês criaram para vocês aí, concupiscência dos olhos, olha, grandes igrejas, grandes congressos, concupiscência da carne. Eu prego porque eu adoro soltar uma língua estranha, então para não xingar alguém de filho do cão capovagina, o santo está xingando. O mundo da soberba da vida. Olha, rapaz, o meu ministério é ilibado, não venha falar mal do meu filho, não vai atingir a minha moral. Isso é o mundo. Tem nada a ver com o que não está aqui entre nós. Né? Aí, versículo 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Viu lá que a gente é conhecido de Deus, que a gente se tornou filho de Deus? Aí já tinha ouvido de Jesus isso. Ó. Eles não conhecem aquele que me enviou. Mas como que um cara pode ser pastor, teólogo, doutor e não conhecer? É, muito comum. Comum. Se eu não vier, nem lhes houver, versículo 22, né? Se eu não vier, nem lhes houver falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. E é aqueles juízos que a gente diz assim, meu Deus, é isso mesmo que o senhor vai fazer? Mas ele não tem nada de errado, ele fez nada de errado. O que tem? Ele só falou umas besteiras ali. Não. E eu conheço o Espírito, e eu peso o Espírito, diz o Senhor. Então, eu me revelei a eles sabem quem eu sou. Mas eles não vão deixar eu ser Senhor no ministério deles. E por isso eles vão passar a partir para cima de vocês. Versículo 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai.
E aí lá então uma ironia lá com os judeus, o seu público imediato, né? Olha, vocês não gostam de mim porque vocês não gostam de Deus. Vocês são conhecidos como judeus, como povo de Deus, mas vocês não gostam do meu pai porque vocês não gostam de mim. Vocês estão vendo Deus aqui em carne e osso e não estão gostando? Quem garante que vocês vão gostar daquele invisível? Né? 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, está vendo? Jesus falando aqui, tanto das lideranças quanto do povo de Israel, que hoje é adorado pelos evangélicos. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. E que está falando, porque esse diálogo aqui é logo após o quê? A ressurreição de Lázaro, né? Meu Deus, o cara tirou da terra um morto de 4 dias. Ah, mas esse era amigo dele, se foi combinado, porque o Lázaro era amigo de Jesus. Né? Ah, não tomou um remedinho, não? Ah, isso aí sempre deu problema. Então é isso aí, ó. Esse aí é o cara, ele é arte. Ele é artista na magia. Ele sabe iludir. Né? Se fosse um estranho, ele teria um outro argumento. Aí está dizendo assim, então, agora eles estão lascados, porque eu não somente fiz, mas eles viram o milagre que eu fiz, e aí quando eles veem o que eles fazem, eles me odeiam. Por quê? O milagre, Jesus ressuscitar Lázaro não faz um escriba e um fariseu ficar mais rico. Né? Jesus curar alguém aqui de câncer instantaneamente não vai resolver o problema econômico de todo mundo que está sentado aqui. E aí, quando ele faz assim, não somente eles têm visto, mas têm odiado, está dizendo, olha, esse é o pecado de elite, o pecado requintado, né, que nem parece pecado. Deus vai fazer isso com os caras só porque eles não gostaram dele? Não, é uma coisa muito mais séria. São homens que estiveram diante de Deus e falavam assim, Deus atrapalha o meu esquema. Se eu fizer tudo do jeito que você está falando, a gente nunca vai prosperar diante dos homens. Na cabeça deles. Aí versículo 25. Isto, porém, essa questão deles odiarem, né? Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Está vendo que Deus está falando de religião? A lei de quem? A Torá, o Antigo Testamento, os profetas que eles liam, o que está escrito na sua lei? Odiaram-me sem motivo. Aqui Deus está falando de maconheiro, de abortista, de feminista, de não sei o que. Deus está falando de gente ilibada, gente de respeito, gente que nunca olhou torto para um lado. Gente que nunca estava caminhando numa praça de Brasília, aí viu as meninas de 14 anos e aí pintou um clima. Não, Deus nunca. Eu nunca fiz isso. Ele está dizendo, mas odiaram sem motivo. 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A gente só consegue aprender isso pelo Espírito de Deus, né? Pela comunhão. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Está acabando, tá, gente? Só mais 3 vezes. Aí ele continua, tá vendo que é ruim dividir a Bíblia? Porque ele está continuando a falar ainda no discurso. 16:1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Porque a gente fica assim, esse cara é louco, ele está falando mal dos homens de Deus. Não, ele estudou para falar essas coisas. Não tem que escandalizar não. Homens de Deus vão matar, homens de Deus vão sequestrar, homens de Deus vão mandar atacar fogo. É homens de Deus entre aspas, porque eles não me conhecem. Acabei de falar que eles não conhecem. Ele continua, não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Olha o nível. O ódio é tão grande que ninguém vai ficar com dó da sua morte, não. Ninguém. A gente viu isso no Estevão. Ele dá aquele testemunho. Eles matam Estevão. Saulo, na época, consente com a sua morte. Né? Ele segurou as roupas do Estevão para ele ser morto direito. E Estevão lá em adoração a Deus. Ninguém se compadeceu, porque na cabeça deles... isso aí tinha que morrer. Ele cometeu pecado para a morte. Eles vão achar que
ao nos matar, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja ministerialmente, seja existencialmente, profissionalmente, eles não estão fazendo um favor a Deus. E aqui é muito fácil você entender como é que o Brasil foi forjado, né? Desculpa que eu vou ter que entrar nessa questão antropológica, né? O Brasil foi todo forjado em cristãos escravizando pessoas africanas. E daí, inclusive, vem a nossa palavra castigo, né? O que é castigo? É tornar alguém casto. Então, quando eles arrancavam perna de africano, escravizavam crianças, estupravam mulheres, faziam um monte de coisa, eles falavam, não, ele é a raça maldita, isso veio do Caim, isso veio do Cã, eles só vão aprender assim no castigo. Vão ser purificados através das muitas covardias. E Jesus tinha dito isso. Ó, se fizeram isso aqui com a igreja, o que não fariam com o povo africano? Né? Que é uma vergonha os cristãos da atualidade estarem entre aqueles que falam, não, é porque tem um povo eleito, esse aí é o povo amaldiçoado. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, inclusive. E aí Deus não conversa com essas pessoas, não, ele só manda juízo. Manda juízo. Não tem negócio. Mas o Brasil é todo feito nisso, né? E aí, por quê? Porque quem vos matar vai achar que está cultuando a Deus. E aqui ele não está falando de Grécia, nem de Roma. Ele está falando de gente da nata da religião. Isto farão. Por que vão fazer isso? Porque não conhecem o Pai nem a mim. Embora a fama seja de que são doutores da causa. Olha, esses homens históricos, blá, blá, blá. E aí a gente tem que parar com vaidade, gente. Porque olha só. Todos nós, quando ficamos muito elaborados no conhecimento do Senhor, seja o conhecimento de nos relacionarmos com Ele, tanto o conhecimento intelectual objetivo, que é o que a gente está fazendo aqui nesse pequeno ensinamento, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus continua sendo Deus e a gente continua sendo humanos, viciados na nossa natureza pecaminosa. Né? E aí o que acontece? Você conhece tanto de Deus que você fica assim, agora eu não consigo deixar de tirar essa vantagem para mim, não. Tem casos que são até micros, mas igualmente graves, né? Como o do pastor, acho que é Alexander, do Ministério Portas Abertas, que é um dos indivíduos que a gente pode falar localizando, né? Portas Abertas. Eu vi muitos anos nos meus atendimentos, tanto na igreja quanto no consultório, de pessoas que passaram por esse Alexander. Eu acho que ele está preso hoje, né? É o Alexander e tem um outro. São irmãos, né? Sei que os caras, eles fazem milagres e sinais verdadeiros. Depois eles foram aprendendo a internetizar, pegar os dados das pessoas e tal, mas tem coisas ali que eles fazem que são verdadeiras. E aí a coisa ficou assim. Ele conta coisas íntimas, por exemplo, de uma noiva, depois começou a chegar ao ponto de falar para a noiva assim, tá, mas antes de você casar, você vai ter que sair comigo, eu preciso transar com você a noite inteira no motel. Aí a pessoa fica assim, peraí, esse cara falou coisas minhas que só eu sei. E ele está me chamando para ir no motel com ele antes do casamento, às vezes deve ter uma lógica divina aí, que eu vou pegar fluidos dele, ser abençoada por ele. A pessoa, porque é tão chocante o que Deus realmente fez, junto com o que o enganador realmente fez, que o cara chega nesse nível. E aí qual é a pena para ele? Eu espero que ele seja preso, porque esse cara só vai conhecer a chance de salvação na cadeia. Porque ele pode nunca ter matado ninguém. Quantas vidas ele mandou para o inferno, confundindo as pessoas desse jeito. E aí, por que eu estou falando isso? E vou terminar aqui. Porque quando o texto diz, né, que nós somos chamados para sermos filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus, por isso o mundo nos odeia, quer dizer que o ódio que recai contra todo aquele novo movimento que Deus quiser fazer, vai vir dessas pessoas. Pessoas que, de fato, assim, eu olho para ele, eu sei que ele é de Deus e sei que ele está podre. Eu digo isso sem medo nenhum, até porque minha voz não tem efeito para ele, ele está lá na nuvem de glória, nos píncaros da política, que é o pastor Marco Feliciano, que é um homem que eu olho para ele assim, esse cara foi levantado por Deus. Primeira parte. Segunda parte. Esse cara é profano, cínico, pecador, estuprador, bandido, safado, tão perfeito que ele consegue esconder a imagem podre que ele é das próprias filhas.
E aí o dia que Deus ia deixar alguma coisa dele aparecer, ele falou, olha, eu tenho família. E as meninas acham que o pai delas é uma grande vítima, mas ele é um grande molestador de mulheres. Né? E aí esse cara que odeia a gente. Se, ele, né, se isso chega a ele, ele vai odiar a gente. Se ele pensar assim, meu Deus, disso Davi foi livrado, né? Cadê aquele menino de Orlândia, interior de São Paulo, que Deus me chamou, falou que eu ia estar falando ao mesmo tempo no norte, no sul, no leste, no oeste. Eu me transformei o quê? Nisso aqui, nesse lixo político? Né? E aí, no meio disso tudo, vejam com grande amor, nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não é qualquer coisa essa frase, não. Não é frasezinha para cantar, quando a gente era criança, cantava isso, né? Vede como uma grande amor concedida nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Tá, e daí? Daí é que quando você começa a andar com Deus, você entende por que o João estava dizendo essa frase. Gente, é muita loucura, eu não sou digno disso. Não sou digno, mas ao mesmo tempo, se eu receber esse privilégio, vamos cuidar disso direitinho? Fazer valer isso de verdade? E aí, já tendo consciência disso, de que somos filhos de Deus, né, vamos ficar em pé, porque isso tem tudo a ver com a nossa pequena expressão de comunhão. No final das contas, cear ao Senhor, né, cear com o Senhor, ele diz: façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. Que eu que revelei para vocês todos esses absurdos, eu também não sou Deus só de resolver absurdos, não. Sou Deus de resolver absurdos particulares, absurdos pessoais. Confiem em mim. Vocês não são meus filhos? Vocês são meus filhos? Então, mais do que esse ato simbólico que a gente vai fazer aqui, é levar isso para o dia a dia. Olha, Senhor, eu estou com uma coisa muito impossível nas mãos. Por favor, tenha misericórdia de mim, dentro do teu tempo, dentro daquilo que o Senhor acha que eu consigo entender, mas não me abandones, né? Desde a cura de uma enfermidade até uma resolução de um problema financeiro, um problema imobiliário, né? Ou imobiliário também, né? E o veículo que é um automóvel e uma casa que é um imóvel. E ele está assim, gente, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês nada me pediram. Peçam para que vocês possam receber. Porque quem anda com Deus é ser honesto, fala assim, de verdade eu sou tão grato que eu não tenho coragem de pedir isso, mas se o Senhor quiser me dar, eu aceito. E Ele vai visitando a gente nas nossas solicitações. Né? Então, vamos consagrar ao Senhor esses elementos. São elementos, né? Não tem nada de mágico aqui. Mágico, na verdade, verdadeiro, né? É a nossa comunhão com Deus. É o fato de que a gente está aqui porque o sangue de Deus em pessoa foi vertido na cruz. E o corpo de Deus em pessoa foi esmagado, moído pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados. Na verdade, a nossa grande enfermidade é o nosso pecado, né? É que a gente já vê tudo de maneira distorcida. Quem estuda minimamente a psicanálise entende isso. Toda a nossa educação, ela já é toda amartia, seta torta. E aí ele graciosamente, mesmo nos chamando, né, para esses segredos da sua eternidade, ele se deixou moer pelas nossas iniquidades. Para cada um pegar o seu ponto, a gente já agradece, já agradece e já pratica o memorial. Então, gente, sobre essa comunhão, ninguém precisa ficar preocupado com que pecado que cometeu. Há coisas amplas, né? Por exemplo, se Deus já disse ao grupo algumas coisinhas e a gente não está fazendo como grupo, né? Aí a gente precisa se questionar, mas a recomendação bíblica é: assim, pois, cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então,
Não é examinar a si mesmo para sair correndo, é examinar a si mesmo porque o que a gente acabou de ver aqui no nosso estudo? É confiança. Eu confio no Senhor. E aí alguns ele pode falar, não participe dessa ceia agora, mas é Ele quem vai falar. Não somos nós. Né? O tratamento é individual. Todo aquele que come do pão e bebe do cálice sem discernir o quê? O corpo. Não é, mas o que eu fiz ontem? Será que eu falei mais alto? Eu gritei, eu fiz, não. É discernir o seguinte, você crê em Jesus mesmo? Você está em Cristo? Você entende que isso aqui é uma comunidade de Jesus? Que Ele está presente aqui, porque já somos mais que 2 ou 3? Discernir isso já te torna digno de participar do pão e do cálice. Então, assim, com essa memória, com essa reverência, com essa seriedade, vamos consagrar ao Senhor esses elementos, ó Pai. Nós consagramos a Ti estes elementos que estão aqui nas nossas mãos. Sabemos que o pão vai continuar sendo pão, processado, multiprocessado, ultraprocessado, e o refresco também. Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor nos instituiu este memorial de que o Teu corpo foi moído pelas nossas iniquidades, o Teu sangue foi jorrado, tão jorrado até se transformar em água, só tinha material mesmo da defesa ali. E nós te agradecemos por esse sacrifício, Senhor, indescritível que o Senhor fez por nós. E talvez muito maior é o sacrifício do Senhor em nós, negociando com as nossas certezas, com os nossos vícios, com as nossas manias. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos faça chegar à imagem e à estatura da plenitude do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. No nome de Jesus. E assim, comamos do pão e bebamos do cálice. À vontade. Não que eu sou um pró-Kleber Lucas. Não é. Não é. Tá vendo? As nossas tradições, né? Mas é porque as escrituras dizem que o que vai se tornar alvo, como a branca lã, são os nossos pecados. E aí a nossa tradição pessoalizou o pecado, né? Eu é que vou me tornar alvo mais que a neve. E aí eu gosto que o Kleber Lucas fala, isso indica uma tradição racista. Porque ele, como homem negro, se sentiu mal uma vez cantando essa música. Assim, quer dizer então que eu é que tenho que ser alvo como a neve. E assim, a igreja brigou com isso até hoje, né? Mas vamos ouvir as vísceras de um homem preto? De uma pessoa preta que se sentia estranha nisso? E é verdade, tem fundamento que ele fala, porque o texto fala que os nossos pecados é que iriam se tornar brancos como a lã. Né? Tanto Davi lá na sua oração, quanto o Isaías, né? Ainda que o pecado de vocês sejam vermelho como o carmesim, então lá o contraste não era o branco e o preto, o contraste era o vermelho, porque era tanto sacrifício, tanta ovelha morrendo naquele tempo, que era nojeira, que os judeus querem até hoje voltar a praticar, de sangue. Imagina que era uma Páscoa, né? Só no dia do Salomão foram 30 mil ovelhas. Imagina o fedor de sangue escorrendo. E eles acham, então, ainda que, aí Deus está dizendo, esse escorrer de sangue são os pecados de vocês vermelhos como escarlate. Mas eu vou transformar isso tudo na brancura da lã. Aí a nossa tradição faz o quê? Agora eu sou algo mais que a neve. Eu sou um homem purificado, eu sou ariano. Oh, glória. É isso, entendeu? A gente não gosta muito dessas coisinhas, não. Mas a gente precisa ouvir essas coisinhas. Eu gosto muito do que ele falou. Jesus, nós te agradecemos